Bom, pessoal, bem-vindas novamente. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Vantage Cast, continuando sobre o nosso assunto a respeito de nós, mulheres imigrantes, quem nós somos, né? Falar da alma da mulher imigrante. E, mais uma vez, estou aqui com a Ana Paula, a gente está seguindo os nossos assuntos. E, antes da gente começar no nosso segundo episódio, eu gostaria de dar alguns recados sobre os nossos patrocinadores. A gente tem a Plaza Agência de Marketing, que faz marketing de acordo com o tamanho da sua empresa. Pode passar, marketing personalizado. A Pão e Pães, delicioso, acabamos de comer ali um bolinho. Maravilhoso. E o pão de queijo, né? Uma delícia. A Pão e Pães lá em Bridgeport. O Salão 210, maravilhoso espaço com profissionais incríveis, tá? E um lugar bem aconchegante. A RAIS, Revolution Academy Esporte é uma escola de vôlei. A princípio a gente começou com vôlei, quem sabe depois a gente começa um outro esporte também. Para crianças de 10 a 17 anos, tá? E a Benefit Hub do clubevantage.com. No Clube Vantage você vai ter a Benefit Hub, que é onde você compra em marcas grandes marcas e comércio local com desconto. Você tem os benefícios de utilizar a Benefit Hub e comprar com descontos. Tem desconto, tem cashback, tem várias situações. É um clube de vantagens para você, tá? E não só pessoal, como para empresa também. Se você tem uma empresa, você também pode agregar esse valor aos seus funcionários, tá? E terminando os reclames do Plim Plim, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto sobre nós, mulheres imigrantes maravilhosas. É o episódio 2 da nossa trilogia, né? Esse é o episódio 2. E aí, hoje a gente vai falar sobre o preço da sobrevivência. Relacionamentos, abuso e finanças. Olha que assunto interessante. A solidão da imigrante que aceita a dinâmica tóxica por medo de dependência. Olha isso, né? E quem paga as contas? Como que o sonho americano pode virar um pesadelo, gente? Pode ser um pesadelo conjugal e também como pode acabar com a dignidade da mulher, né? Para a gente dar a introdução desse tema, eu vou falar um pouco sobre o que muitas mulheres passam, né? Introdução ao tema, dedicando... desprovido de julgamento. Eu acho que isso daqui eu não preciso falar. Não. Né? Nós sabemos que o que acontece entre quatro paredes das casas de Canérica. E hoje nós vamos abrir as portas com você, tá? Muitos relacionamentos, muitas coisas que acontecem, a gente não sabe, né? E a Ana Paula, ela é uma pessoa que ela trabalha. A gente está falando sobre esse assunto porque a Ana Paula ela trabalha justamente com essas mulheres, resgatando essa identidade delas, ajudando elas a se sustentar um pouco mais e entender em que momento ela se perdeu e ela aceitou. E, Ana Paula, fala para a gente um pouco sobre a sua experiência, né? E por que você começou esse trabalho com esse resgate das mulheres. Você tem o seu livro, você tem a sua mentoria. E como que veio essa inspiração de trabalhar nessa área especificamente? Primeiro, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara para as mulheres imigrantes que moram nos Estados Unidos. Você não está sozinha. Nunca pense isso. Sempre vai ter uma solução. Muitas de nós, mulheres, quando vivemos um relacionamento abusivo, seja ele físico, financeiro ou psicológico. Aqui a gente está falando direcionado para a mulher, sabemos de casos também de homens, mas aqui o nosso bate-papo é para você, mulher, né? Você, mulher verdadeira, que realmente passa por algo, não que está inventando que passou por algo. Então, Ana Paula, para começar a trabalhar com isso, foi muito interessante. Em 2019, eu trouxe uma coach do Brasil. Eu sempre sempre as pessoas me perguntavam coisas de relacionamento. Eu não sei por quê.
mas me perguntavam. E aí, em 2019, eu senti essa necessidade de ajudar as mulheres aqui em Conérica. Então, eu trouxe uma coach do Brasil, Monique Graciele. Na época, foi muito interessante, porque coach, que não sei o quê, eu não pude divulgar nos grupos, as pessoas achou, coach para quê? Tinha muito preconceito naquela época, muito. Ainda existia, né? Sobre o coach, ainda demais, ainda tem, mas naquela época era muito preconceito. Muito. E eu trouxe essa coach, foram 63 mulheres, a minha igreja disponibilizou o espaço, cada uma levou alguma coisa para comer, foi algo extraordinário. Que legal. Assim, libertador. Aquele dia ali realmente foi algo extraordinário. E partindo disso, eu senti que cada vez a minha missão estava indo para este caminho. Então, uma vez eu na igreja, uma pessoa me chamou, Ana, preciso falar com você urgente. Deus tocando no meu coração que eu preciso falar com você. Preciso ir na delegacia, preciso... Meu esposo está querendo fazer essa, aquela outra, mas ele não está aqui, ele está no Brasil, eu não sei o quê, eu preciso de alguém para poder traduzir para mim. Lá foi eu. Aí até que chegou, eu não sei se vou falar do grupo Brasileiras, Mulheres Brasileiras de Nova York. Ai, meu Deus, eu esqueci agora o nome. É um grupo de mulheres, eu até divulguei ontem, é um grupo de mulheres que começou por causa da Luísa, da Magazine, lá no Brasil, e que ajudava mulheres aqui. E eu fui uma das que começou a montar aquela cartilha de abuso aqui, como pedir ajuda, onde buscar. Eu fui em várias instituições com mulheres para entender, para colocar na cartilha em português, para a pessoa procurar ajuda. Mas eu já estava vivendo aquilo, só que eu não estava percebendo que eu estava vivendo um abuso. Olha que loucura! Um abuso psicológico, financeiro. E você vivia e não sabia que estava vivendo. Na verdade, eu não estava desperta para aquilo. Uhum. Eu, na verdade, acho que eu tinha colocado a fenda nos olhos. Eu costumo dizer isso, que eu tenho até uma ferramenta que chama Tire a Fenda dos Seus Olhos, para enxergar o que estava acontecendo de real. Então, eu estava ajudando outras pessoas e eu não estava, entre aspas, me ajudando completamente. Tanto que quando o relacionamento acabou, eu já estava com tudo pronto, até mala pronta eu tinha. Então, a Ana Paula começou pensando que estava resgatando o próximo, né? Mas ela estava se resgatando ali. Ela estava vivendo aquilo. Então chegou um momento que eu falei: que isso, Deus? Como é que eu vou ajudar outras mulheres se eu estou vivendo esse inferno aqui? Não, eu não vou orar para um homem ir para o céu enquanto eu estou vivendo o inferno aqui no terra. Eu não acredito que o Senhor queira que ajude outras mulheres, viva esse inferno interior. E como eu posso ser exemplo para elas? Sim. Então, eu precisei trabalhar em mim. Então, a Ana Paula de hoje, ela é tão verdadeira quanto a Ana Paula daquele dia, que não sabia de nada, continua não sabendo, continua buscando informação, porque tudo muda o tempo todo, mas uma certeza eu tenho. Eu sei o que eu quero e o que eu não quero. Eu sempre falo para minha filha, não aceita ficar em lugares em que estão te tratando mal. Não aceita estar perto de amiguinhos e de amigos que você tem que ali se encaixar, fazer gracinha para eles gostarem de você. E isso é para mim, porque chegou em mim primeiro. Então, eu afirmo isso para você também, mulher. Não aceite. Não aceite menos do que você merece. Viu? E, assim, a gente sabe que na América, a engrenagem, ela gira muito rápido, né? E o jogo do dinheiro, ele muda muito alto, o custo de vida é alto, né? Você tem que saber jogar esse jogo. E como é o estresse de quem paga as contas dita o humor e a paz dentro do lar dos imigrantes. Porque a gente tem aquilo, né? Se é o marido que está ganhando mais, o lar acaba girando em torno das vontades dele, porque é ele que está trazendo dinheiro. Ou a mulher também, se é ela, como que está girando isso e o que isso afeta, essa parte financeira, de acordo com essas mulheres que você acompanhou e tudo, com as histórias que você sabe, ou até mesmo com a sua própria história, você acha que isso pode afetar no lar? Ótimo, eu tenho uma pesquisa pessoal, ela é anônima, a pessoa vai colocar ali as informações nessa pesquisa. Ela é bem interessante. Eu vou estar colocando, se possível, eu vou estar passando para a produção para colocar lá no link. Sim, pode. E essa semana até vou estar divulgando mais na hora que eu for colocar esses cortes, que é o seguinte: primeiro, a mulher, ela precisa se validar. Existe uma estrutura patriarcal
milenar falar assim, né? Que o homem é um ser superior, a mulher põe a comida para o homem trabalhou e a mulher não fez nada em casa. Existe essa estrutura, existia, tá? Tem muitos homens, muitas famílias que trabalham junto. E é nesse ponto que eu quero chegar para você. Isso é real, isso funciona. Você ficou em casa com seus filhos, isso tem um custo. Você fez comida, você arrumou a casa, o marido chegou, a casa tá limpa. Isso tem um outro custo. Então, são essas validações que eu passo para a mulher. Sim. Porque imagina que uma mulher com uma criança de meses amamentando, o cara chega, trabalhou o dia inteiro, ainda fala, você não fez nada. Cada vez mais desmerecendo a mulher. Porque quando você está num relacionamento abusivo, a gente está falando de relacionamento abusivo. Porque eu já estive em casas de relacionamentos muito saudáveis. E uma das regras, depois que quando eu terminei o meu relacionamento e fui ficar sozinha, foi levar minha filha para essas casas. Porque eu venho de uma família que até hoje meu pai e minha mãe moram juntos. Então, peraí. Eu não vim de uma família que eu vi os pais traindo, aquela coisa. Não, não são perfeitos. Brigam até hoje. Minha mãe vai te matar. Até hoje eles fazem isso e é uma graça. Eu morro de rir. Ai, meu Deus, cadê o Wilson? Meu Deus, tá chegando. Aconteceu alguma coisa com seu pai. Meu Deus, não falou que ia matar o homem. Entendeu? Então, isso é um relacionamento para mim saudável. São pessoas caminhando juntas para fazer algo dar certo. Então, quando a mulher está num momento fragilizado, mas no momento em que ela não pode fazer muito, eu acho que ela tem que perceber o seu valor e falar: olha, hoje eu tive um dia difícil com meu filho, porque a mulher tem mania de guardar tudo. E o homem também teve um dia difícil, então ele fala com mais força, porque ele veio da rua e você está em casa. Então a mulher ela precisa falar mais do que ela está sentindo. A mulher ela precisa validar o que ela está fazendo. Sim. Então o problema desse peso, dessa paz, é que as tarefas não são divididas de forma correta. Sim. A mulher vem para cá, não tem família, não tem pai, não tem mãe, não tem irmã para deixar os seus filhos muitas das vezes. Exatamente. Então ela vai pagar para trabalhar. Porque ela vai deixar o seu filho com alguém, então muitas das vezes ela vai pagar para trabalhar. Verdade. Então, nesse ponto, eu queria muito, de verdade, que as mulheres e os homens que moram aqui nos Estados Unidos, o imigrante no geral, eles se despertem para trabalhar como um time. Teve um filho, eu estou falando da mulher e do marido que se casou, teve um filho, e muitas das vezes a mulher ela é desmerecida, ela perde o valor dela, porque ela literalmente ela se resume a ser mãe. Mãe não faz nada. Mãe, como se isso não fosse valor. Não né? tem valor. Como se isso não tivesse... A criança não tentou cair, a mãe não tentou salvar a criança. A comida que a criança come que a mãe fez. Sabe? Não, a gente sabe, a gente que é mãe, a gente sabe, a gente fica alerta o tempo O inteiro. tempo inteiro, nem dorme às vezes. Não. A maioria das mães tem olheira. Então, assim, eu acho que essa forma e esse estresse é gerado porque não foi muito combinado. Tem que ser muito combinado pela mulher. Porque a mulher ela acha que segura tudo. E aí o homem tá estressado também. Vamos validar isso. O homem tá estressado. Sim. Às vezes lá fora e tá Pressão, aguentando coisa, trabalho, pressão. E tal. chega em casa, descarrega na mulher. Pô, não, não e não. Eu já falo, hoje eu não aceito um pingo fora ou um pingo fora do i errado. Eu não aceito. Porque eu sou uma pessoa que eu acredito que todos nós deveríamos saber qual quadrado que nós cabemos. Então, esse acordo da mulher e do homem, ele tem que ser muito estruturado. Vai ter um desequilíbrio, vai ter um momento, mas me perdoa, minha esposa, realmente estava muito estressado. Não, tudo bem, meu amor, também tive um dia estressado, as crianças hoje não foram fáceis, era uma gritaria, você não tem noção do que tá com uma criança gritando, mãe, quero isso, mãe, quero aquilo outro, e sabe, e tem que arrumar a casa, e a comida caiu no chão, a comida queimou. Então, isso para mim, existe um desequilíbrio muito grande, e ele precisa ser falado mais, para mim. Eu estava vendo uma terapeuta falando que é o seguinte, às vezes a mulher, hoje em dia, tem muitas mulheres que fazem academia, que ali é aquele momento onde ela está só com ela mesma. Uhum. Então, muitas mulheres vão para a academia, começam a treinar, começam a cuidar, não por causa do corpo, do físico. Corpo físico, da estética, mas porque é aquele momento. E aí, por exemplo,
a saída com as amigas. Sim, Que não precisa importantíssimo. ser de noite, pode ser num café da manhã, pode Sim. ser num lanche à tarde. É um momento em que a mulher tem para ela estar com ela mesma. Sim. E não cuidando da casa, dos filhos, É o do resgate marido, do pessoal. emocional. É o resgate pessoal, onde ela tem ali um encontro com ela mesma. Sim. Isso é super saudável para as mulheres. E importantíssimo. E é E importante. eu sempre estou divulgando e falando sobre isso. De você ter que ajustar a sua agenda para ter uma vida pessoal, né? Porque Sim. você tem a vida sendo mãe, sendo esposa, sendo empresária. Mas qual é a vida pessoal? E 30 minutos você consegue fazer isso. Olha, tá onde? Tá aqui. Vamos tomar um cafezinho ali na esquina? Sim. Vou te encontrar ali na padaria, no pão, Na Pão e Pães. na Pão e Pães. Eu tô aqui, tô perto. Que está Sim. quase todo mundo muito perto, né? Sim. Olha, e eu faço muito isso com as minhas amigas. Esse final de semana eu fiz um encontro ali em casa com duas amigas, uma não pôde ir. E foi assim, cada uma trouxe uma coisinha, já estava quase tudo pronto lá. Aí depois fomos lá, assamos uma carninha junta, rimos muito juntas, só as mulheres, mas rimos e dançamos na boquinha da garrafa. Me perdoa, Deus, foi muito, muito delicioso, porque é um resgate ali daquela essência, sabe? Mulher junta, rindo, falando. E parece que é incrível, né? Porque assim, é saudável realmente. É muito saudável. Porque a gente fala, às vezes, de coisas que se tem outras pessoas perto, às vezes você não consegue. Se os homens estão juntos, não vai entender. Sim. Né? Sim. E os filhos, e às vezes é só um momento em que você tá só você ali conversando, descontraída, e é o que você falou, não precisa muito, às vezes numa hora, 30 minutos de um café sentado na padaria, toma um cafezinho e você já dá uma respirada e você volta para si mesma, sim. Né? E às vezes também uma caminhada sozinha é importantíssimo. Ver o nascer do sol. Gente, eu vou falar honestamente que essa prática me salvou mentalmente. Porque no começo, quando teve a separação, a minha filha tinha que ir pro pai e ela tinha 4 aninhos e eu ficava sozinha em casa, eu fiquei meu Deus, o que ela tá lá? Tá lá que tá tudo certinho. E aí eu, graças a Deus, com a minha psicóloga Ana Paula, vai no mercado, compra uma comida, pega um vinho, vê um filme. Ana Paula, faça alguma coisa que tu gosta. Aí sabe o que eu gosto? Eu sempre gostei de ver o nascer do sol e o pôr do sol. Eu acordava sozinha, porque eu morava sozinha com ela, e ela não estava comigo, ia sozinha pro ver o nascer do sol, caminhava. Quem me segue sabe que eu fazia muitos vídeos maravilhosos, e às vezes ela também gosta, minha filha adora ver, então de vez em quando eu levava ela quando ela estava comigo. Quer ver o pôr do sol, o nascer do sol com a mamãe? O pôr do sol a gente sempre viu juntas, mas o nascer do sol acabava vendo sozinha às vezes. Então, ter práticas sem custo financeiro nenhum. O pôr do sol. O pôr do sol. Aquela luz vermelha do pôr do sol, ela te ajuda no cortisol, diminui o cortisol e você dorme melhor. Melhor. É curativo. Sim, e quando sobe o nascer do sol, a dopamina, porque você fica assim, naquela adrenalina subindo, então... Porque tá iniciando. Tá iniciando o dia, e aí eu me parava, todo dia eu sentava na praia e falava, Senhor, como esse sol tá subindo, a minha vida vai subir. E eu falava mesmo, toda vez, eu acredito, porque olha aquele sol, quem tá levantando aquele sol? Então eu sou sua filha, o Senhor também vai me levantar. E eu sempre falava isso, era muito gostoso ter esse poder do controle da minha mente de trazer essa positividade, sabe? E você acha que é importante, primeiro, a pessoa identificar isso? Porque, assim, é um processo, né? Sim. Primeiro de migração, imigrou, chega aqui, você vê a situação como que é, você faz aquilo que você precisa fazer como sobrevivência. E depois que você tá, porque assim como você não percebeu, por quê? Porque às vezes você estava nesse processo automático de fazer as coisas automaticamente. Já estava cabendo, às vezes, num quadrado que não cabia, num namorado, né? Numa morada que não te cabia. Sim. E aí, você acha que é importante a mulher pensar nesse momento do resgate? E agora? Né? Eu preciso identificar por quê. Para que você saiba quem é você, para você curar as suas feridas, que elas estão na tua alma, porque quando você perde a sua identidade, a ferida vai na alma. Sim. É a sua alma que se perde. Sim. Da sua essência. E aí,
como que a mulher pode, de repente, estar identificando isso? Porque para você foi através de ver outra, porque Deus também direciona, né? É Não muito bom. existe coincidência, existe deucidência. Sim, total. E aí, como que você acha, às vezes, que a mulher pode fazer para ela identificar se ela está vivendo essa situação, se ela está sem o resgate dela, se ela está sem a identidade dela, né? Ou se ela está se podando para caber em alguma morada que não é aquela que ela cabe, né? O que é interessante é que o relacionamento abusivo não é só homem e mulher, Tem né? com amizade, É uma amizade, tem é no família, trabalho, é na família, trabalho, são filhos. Sim. Então, o que eu sempre prego é: eu mereço isso? Isso está me fazendo bem? Essa sou eu? Sabe, você tem que se perguntar. A pergunta, ela traz resposta. Foi o Às link vezes da primeira, a última pergunta do primeiro episódio. Que a isso gente aí. deixou na reflexão. Volta lá no primeiro episódio e vê todo o episódio e presta atenção na pergunta que a gente vai fazer. Final que a gente deixou. Porque assim, falando sobre os livros, né, eu falo aqui Ative o Seu Poder Feminino e o Efeito Magnético, que vai ser lançado dia 22 de agosto lá no evento, né, que eu vou fazer. E esse aqui é o que eu tô lendo, porque eu escrevi e agora eu tô lendo como uma leitora. E eu gosto, você vê aqui, que nem minha Bíblia, ela é toda marcada, é cheia de coisas, anotações e muito mais. Então, assim, ó, todo o meu livro tem muita pergunta. Então, por exemplo, assim, ó, quais crenças que me impedem de avançar? Sabe? Se eu for abrir aqui uma outra coisa aqui que eu tenha sinalizado. Essas crenças são minhas ou foram outras pessoas que foram colocar em mim, transferiram para mim? Ó, quem sabe você não se torna a próxima inspiração de alguém com as suas palavras e decisões. Então, assim, não é que você vai ficar famosa. Primeiro, quando você sabe quem você é, você sabe o que você merece, você começa a influenciar. Então, voltando para sua pergunta, primeiro a mulher vai perceber padrões em qualquer relacionamento, de abuso mesmo. Situações que parecem ser bobas e vão crescendo, porque o abusador é assim. Ele não vem uau de primeiro, não, ele tá? Vem vestida de ouro, gente. Não, cuidado, totalmente. Vai dizer pra você que é cuidado. Não, eu só tô te protegendo. Sabe uma coisa boba? Sabe que uma coisa boba que acontecia e um abuso muito bobo no meu antigo relacionamento? Eu sempre fui uma pessoa muito organizada. E eu gosto de cores, eu sou muito assim, organizada visualmente. Eu sou uma pessoa visual. E aí eu gostava de organizar a casa. E uma vez eu fui na loja, comprei cortinas novas, blackout, e botei lá. A pessoa chegou em casa, viu a cortina e falou assim: quem mandou você trocar? Eu não gostei dessa cortina. Você vai tirar tudo. Assim. Eu concordo, realmente não teve uma conversa antes. Olha, meu amor, eu vou trocar a cortina. Mas eu não estava nem pensando, poxa, a pessoa trabalha, quase não fica em casa. A pessoa ficou 2 semanas sem falar comigo. Por causa de uma cortina. Eu não tirei a cortina. Por causa da cortina. Então, olha só. Parece ser bobeira. Mas presta atenção. É algo psicologicamente ferindo as suas emoções. Por quê? Eu tinha acabado de ter minha filha e eu estava muito mal. Eu fiquei com a cara inchada, eu fiquei com depressão pós-parto. Foi muito difícil o parto. E assim, aí a mulher não tem a rede de apoio. Não tem a rede de apoio. Uma mãe perto, uma irmã, um parente, alguém que você pode Tem que depender das pessoas amáveis, de coração bom, que vem te ajudar quando pode, porque a vida aqui também é difícil das pessoas. E eu falei, não tem. Aí eu fui ali com ela no carrinho, alguma coisa para espairecer a mente. Troquei as cortinas, porque ela é bebezinha nova, queria, né, para a luz ficar mais, para ela poder dormir mais tempo, e eu também estava muito cansada. Então, olha só, uma coisa tão boba que, ó, vai dando gatilho, mas eu não estava vendo. Eu não estava vendo a pessoa não falar com você 2 semanas, a pessoa não comer sua comida. Sabe assim, são coisas bobas. Eu vejo assim, disfarçado, mulheres. Por isso que a gente precisa saber
quem nós somos Sim. realmente. Muito importante. Por isso que essa última pergunta que a gente deixou lá no outro episódio, de você, quem é você quando Não tem mais não nada. tem mais nada nem ninguém, é só você e só você e Deus. É só você. E aí você se pergunta, quem sou eu? É. O que sobrou tirando os rótulos da a mulher, a mãe, a empresária? O que sobrou? É impressionante. E aí, quando você faz esse all-in, Sim. porque você precisa buscar lá dentro. Precisa. E aí, quando você não tem essa resposta, porque muitas não têm, eu entendo, eu já ouvi. Sim. Eu não tenho essa resposta. Por isso que Eu precisa não perguntar sei. muito. Você tem que perguntar mais de uma vez. Sim. Pergunta quantas vezes for necessário. E a resposta todos os vem. dias vem. Porque Deus manda. Deus vai É falar muito com você. impressionante. Vem. Manda numa música, manda num podcast que você vai ouvir, manda num vídeo, ou até mesmo um desconhecido vai falar o seu valor. E aí, quando você está frágil da sua identidade, e aí o abusador diz que tudo que faz é porque está cuidando de você. Tá cuidando de você. E aí você pensa, bom, se eu não sei qual é a minha resposta, isso tudo é bom para mim. E olha o que gera. Pensa, é bom para mim. Aí você começa a olhar só os pontinhos bem pequenininhos. Você mesmo começa a dar desculpas. Pequenas, sim. Pequenas. Mas olha o que é mais interessante. A justificando. maioria das mulheres que vieram e vêm para mim até hoje, elas têm o mesmo sentimento. Culpa. Ela se sente culpada. Eu tenho um livro que eu estou escrevendo ainda, que é o primeiro livro, que é a raiz de tudo, que se chama De Quem Foi a Culpa. E esse livro, ele traz muito a responsabilidade de cada pessoa, que a gente tem a responsabilidade. Não é sobre culpa. Não é culpa, responsabilidade. Então, esse detalhe também, porque olha só, eu era uma criança que no Brasil, né, fala assim muito de curso, eu andava com um dicionário Aurélio pequenininho assim, ó. E eu sempre falo muito das palavras, porque a gente foi jogada no mundo, nasceu criança, né? Eu falo jogada no mundo, mas foi. Veio pro mundo, a gente não sabia nada e foram ensinando a gente as palavras, né? Eu tô falando de uma forma muito simples e leiga, que bem simples para uma pessoa leiga. E eu andava com o meu dicionário. E cada palavra que eu não entendia, eu juro, por isso que eu gosto de anotar. E eu ia lá, que depois eu vou ver o nosso podcast novo, eu adoro. Eu ia lá, anotava o que é culpa. O que significa a palavra culpa? Por isso que você tem que se perguntar, qual é esse sentimento que eu estou sentindo? Agora, traz a responsabilidade para isso. Bom, eu me coloquei nisso. Eu aceitei isso, mas agora eu não aceito mais. Eu também fui responsável por esse problema, mas agora eu não vou fazer mais no próximo relacionamento ou na próxima amizade. E é isso. Trazer essas perguntas é importante. Eu vi aqui uma pergunta que eu acho que tem muito a ver. Você está casada há quanto tempo com seu esposo? 25, vai fazer 26 anos agora. 26 anos. E essa pergunta é muito interessante porque o dinheiro aqui é o dólar. Mas o controle emocional muitas vezes continua na moeda antiga. Como identificar quando a parceria financeira virou, na verdade, um abuso de poder? Você tem 25 anos, você e seu marido têm muita experiência, altos e baixos, porque tem que ter uma calibragem disso, não existe perfeito. Como que calibra isso? Como que calibra esse abuso de poder? Aí é o que você estava falando sobre... A gente estava falando sobre o homem chega em casa, a mulher não tem valor porque ela estava em casa com as crianças e ele que traz o dinheiro para casa. Sim. E aí, essa moeda antiga que eu entendi nessa pergunta é aquela moeda de que o provedor é que manda. Quem provê é quem manda. Volta lá no patriarcado. E aí, volta lá no patriarcado. E aí o humor da casa, que é as coisas acontecem do meu jeito, como eu quero, né? E a mulher fica nessa situação do cuidado. Não, mas ele cuida de mim, ele traz a comida, é ele que alimenta a casa. Você só mora nessa casa porque sou eu que pago. E como você acha que calibra isso? E aí, quando vem um relacionamento, somos duas pessoas que vieram de outras criações diferentes. E eu acho que o relacionamento, desde o início, tem que haver muito diálogo. Sim. Tem que haver diálogo e amor. Sem essas duas coisas, respeito... Comunicação é tudo, Comunicação, né? Amor, por quê? Porque você tem que aceitar qual é
qual é a minha fraqueza, porque todos nós temos, Sim, e qual é a do outro. sim, E aí, com o amor, é que você vai colocar na balança e entender isso daqui eu posso equilibrar, né? sim, Ah, isso daqui é demais, é too much, me agride, é too much. sim, Você não tem que aceitar, sim. né? Agora, não, já que nesse ponto eu preciso eu ser a parte mais forte, é equilíbrio. E com E 25 anos, respeito. com 25 anos de casada, você aqui com essa parceria linda que você tem com seu marido, eu fico admirada. É muito gostoso, porque é difícil, né? Um casal ter a combinação. Eu não estou dizendo que é perfeito, porque Não, você sabe cada um que tem. Mas mesmo assim, vocês estão caminhando junto. É gostoso ver essa postura. Então, com essa experiência, vocês dois caminhando junto, é o Vantage Cash, é o clube de membro, etc. E você sendo essa presença feminina, né, sim. para ele, qual seria posso dizer para você, se você pudesse dar um conselho para uma mulher se posicionar com seu marido de forma feminina, não feminista, Sim. feminina, aquela mulher que tem que ser cuidada. Qual conselho que você daria para essa mulher? Primeiro, o resgate da sua própria essência. Isso daí, com certeza. E como ela faz Porque isso? ela precisa se conhecer. Se E o conhecer. autoconhecimento, ele não é só, eu sei quais são as minhas vontades. Não é. Autoconhecimento é você saber o que te desperta gatilhos, o que te traz uma irritabilidade, Isso é um autoconhecimento. Ótimo. O que te transforma? Às vezes você fala assim, eu me conheço muito bem. Do nada eu tive essa reação. Então Sim, você não não tem se um conhece. autoconhecimento, Sim. né? E aí, quando você vai trazer isso para o relacionamento, cada um tem que ter o seu próprio potencial. Eu só estou nesse lugar porque eu quero e porque eu tenho o meu potencial. Isso. E isso não é obrigatório para todas as pessoas, porque às vezes tem mulheres que não têm o mesmo potencial. Eu tenho um potencial de comunicação, assim como o Reinaldo. Sim. Né? Tem mulheres que vai dizer, não, mas como que eu vou fazer para estar junto com o meu marido? Você vai agir, então, dentro da sua competência. Que é o equilíbrio do lar. Você está lá, então, a hora que ele chegar, é você poder conversar, deixar ele falar sobre... Muitas vezes eu não fui. O Reinaldo que ia, e eu chegava e ele me contava as coisas, e ali eu estava escutando. Eu já dei muito conselho por trás, quando eu não estava nas câmeras ainda. Bacana. Falava com ele. Por que você não faz? Dava dicas. Sim. Né? É você se interessar também e participar ali um do outro, porque nós somos parceria. Isso aí, bacana. Porque ele me dá as dicas daquilo que ele acha que eu posso melhorar, e eu dou as dicas daquilo que eu acho que ele pode melhorar, e tem o crescimento. Claro que tem hora que tem o fight, que a gente também concorda com o outro. Isso aí. Mas tudo bem. Sim. A gente se entender. Mas primeiro, o que a gente faz? Eu fui buscar o resgate da minha essência. Sim. Quem é a Márcia? Eu fui fazer esse resgate. Então, você diria para a mulher que está assistindo hoje que um relacionamento forte começa com ela mesma. Porque primeiro ela tem que se conhecer limites, e ela vai aprender a ser respeitada, mas não é dizendo, você tem que me respeitar, não é isso. Sim. É ela mostrando o valor dela, ele entendendo que ela tem crescimento também. Bacana. E é no equilíbrio. Aqui tem uma frase muito bacana aqui que a gente começa assim: a solidão da mulher sem rede de apoio familiar aqui nos Estados Unidos, ela é muito forte. Então tem o medo do isolamento, o abuso psicológico disfarçado de proteção, como você estava falando. E é realmente uma coisa muito real. O abuso, quando vem em todas as áreas, e principalmente o psicológico, não vai naquele lugar, não usa essa roupa, não faz isso, faz aquilo outro, disfarçado de proteção, e ele vai criando cada vez mais uma bola, né? A gente pode falar de neve aqui, ótimo, porque a gente tem neve aqui. A gente sabe o que é uma bola de neve de verdade. Literalmente. Literalmente. Então, é isso exatamente que você está falando. E assim, o que eu acho é que você, mulher, você não precisa... tem muitas que às vezes não enxergam isso, e tá tudo bem, tá? Você quer ir para a próxima pergunta? Tá tudo bem.
Vamos lá. E muitas, e se você não está enxergando isso, se você não quer trabalhar isso também em você, tudo bem também, tá? Se tá tudo bem para você, tá tudo bem. Quer continuar assim? Quer Tudo bem. continuar assim, a Né? gente não tá criticando ninguém. Eu adorava aquele coisa. Tudo bem. Tá tudo bem. E é isso que eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, em todos os momentos daquilo que a gente vai conversar, vocês têm que entender que a gente não está falando diretamente de ninguém, não. Não. A única pessoa que eu tô falando diretamente aqui é de mim para mesma. você, é para mim mesma, exatamente. Tá? Não tô Sim. falando de ninguém. Se você se identificou com alguma coisa que eu tô falando aqui, não tô, gente. Porque deu match. É só porque deu... Não é porque eu sei da tua história, porque Não. não é nada disso. Até porque eu não sei também de nada. Eu esqueço tudo, tá? Eu tenho cérebro de dói. A gente tá aqui muitas mulheres aqui. Aqui. É. Tá. Muitas mulheres toleram casamentos abusivos, desrespeitosos aqui porque sentem que não tem para onde ir. Isso daí é muito real. Sim. Né? Não tem documentos ou não querem fracassar aos olhos de quem ficou no Brasil, porque aí as pessoas começam é aquilo que eu falo. Muitas mulheres pensam assim, qual é o olhar do outro? Aí que está o orgulho. Sim. Se eu passar a fraqueza, as pessoas vão achar, né? Sim. Como discernir o limite entre apoiar o parceiro e anular a própria alma? Gente, eu amo essa frase alma e eu uso ela muito, né? Eu, como estrategista de imagem, eu fiz até uma postagem um tempo atrás, venda versus alma. A palavra alma, ela tem 4 palavrinhas, 4 letras, né? Maravilhosas, né? E ela começa com A e termina com A. Eu falo que eu gosto de ler as palavras. E a alma ela é tão profunda quando você entende que quando você entra num relacionamento abusivo, você perde a sua alma e você tem que resgatar ela. Eu falo assim, eu sou cristã, né? Seguidora de Cristo. As almas vão ser salvas. Deus vem para resgatar a sua alma. Preste atenção nessas frases. E aí eu pergunto, o que Deus vai resgatar quando Ele vier aqui, se minha alma não estiver curada, ou se eu não estiver num processo de busca, de cura interior? Porque não existe cura perfeita, né? Não existe nada perfeito. Mas eu me perguntava, se Deus chegasse aqui hoje, se Jesus chegasse aqui hoje, como que estaria a minha alma? Né? É muito profundo. Teve uma época que eu adoro louvor, né? E tinha assim, tipo, aquieta minha alma, assim, aquieta minha alma, aquieta as vozes que estão no meu ouvido, aqui, ó, dentro da minha cabeça, que tá dizendo que eu não sou capaz, que tá dizendo que sem mim você não vai conseguir, tá dizendo que você é o que você não é, sabe? Porque chega um nível que eles falam coisas absurdas de você, assim, para baixo mesmo. E de pessoas, antes de saber, a pessoa é louca. Tipo assim, eu era louca, né? Porque eu estava mesmo num momento de loucura, então eu estava com a alma perdida. Então, quando eu senti que eu precisava voltar a ser eu, com vida nos olhos, quando eu atendo algumas clientes, eu tiro uma foto no primeiro dia e mostro uma foto 12 semanas depois. Volta o brilho nos olhos. Sim. É impressionante como a sua alma, quando a sua alma hoje faz um teste, faça um teste, se olha no espelho e olha nos seus olhos. Ele precisa estar brilhando. Não é porque você está com dinheiro, não é porque o seu casamento está perfeito, não. É porque você sabe quem você é. E se você quer o seu relacionamento e seu marido te respeita, talvez só vocês tenham umas brigas bobas. Não estou falando de relacionamento abusivo, porque às vezes você ainda está com brilho nos olhos. Você tem a alma. Agora, quando você está morta, você está seca, os seus olhos não têm brilho, é impressionante. Eu tenho uma aula em que eu mostro uma foto de uma cliente, ela antes, quando eu peguei ela primeiro dia, e ela depois. Você não está entendendo? O olhar fica confiante, tem brilho nos olhos, a expressão do rosto, a expressão do rosto de uma mulher sem alma é caída, os ombros são caídos, ela está realmente morta na alma. Quando a mulher começa a resgatar essa alma, ela se postura, os ombros ficam alinhados, o olhar fica muito mais vivo. Então, o resgate dessa alma, ele é necessário. E se hoje você está perdida sem alma, comece a ir agora, mesmo no relacionamento em que você está. Porque é daí
que você vai para o próximo nível. É. Porque foi na dificuldade que eu resgatei minha alma. Eu dançava com a minha filha no quarto, eu botava música, eu escutava louvor, eu orava de madrugada. Eu ia pra rua, eu caminhava na praia. Isso são resgate, filha. Porque se você ficar na cama, reclamando, chorando da vida, ninguém quer você por perto. É. Você não vai abrir Porque oportunidades. a Então, sua alma, as pessoas vão ver aquilo. vão que ver tá na aquilo, sua vão alma. sentir aquilo, vai sentir a frequência, não quer você perto. É. E uma vez uma pessoa até virou para mim assim, Ana Paula, eu me sinto constrangida estando ao seu lado, com tudo que você está passando, e olha só como que você está. Eu falei, porque a minha alegria vem do meu Senhor. Uhum. E eu não posso tirar isso dele, porque eu acredito que se eu estou aqui, é porque ele tem algo a mais para mim. Então é só um processo. Então eu digo para você, se hoje, como ela me fez essa pergunta, você precisa anular sua alma para caber nos outros, vai devagarzinho, vai um dia numa praia, sabe? Acorda cedo, passa uma maquiagem. No outro dia vai dançar sozinha, fecha o banheiro, canta no banheiro sozinho. E posso dizer para você que a loucura me salvou nesses momentos. Você quer ler essa frase aqui de encorajamento? Eu acho que sim, eu faço assim, né? Eu acho que se você se identificou e se seu coração acelerou ao ouvir sobre controle, nós queremos te dizer, você não está louca. Eu falo que a loucura me salvou. Você não está sozinha. A culpa não é sua. Adoro falar. Você foi criada para viver com paz e dignidade. Você nasceu para isso. Você é uma rainha, você é uma imperatriz, você é uma realeza. E eu digo para você hoje, se você passou por isso, não é porque você é forte para aguentar. Não. Você passou por algumas responsabilidades ou irresponsabilidades, mas hoje você está pronta para tomar o próximo passo e viver a sua vida real, porque você merece. Ai, que lindo, viu? Que força, gente. Mas olha, você quer, antes da gente terminar, a gente tem aqui 2 contatos de apoio, eu acho que você poderia estar falando, né? Para você mulher que às vezes se sente perdida, não sabe como que você pode buscar ajuda, apoio, né? Como buscar ajuda, né? Contatos de apoio em Canérica. CT de Canérica, né? Isso. Safe Connect. Atendimento em português, tá? Não é porque, mas e como que eu vou fazer? Eu não falo inglês. A gente vai deixar aqui na descrição, na hora, né? Na descrição do vídeo. Isso. Mas se quiser anotar, tem o atendimento em português, 888-774-2900. É confidencial e gratuito, tá? Você pode falar, E eu conheço pessoas que já utilizaram e foi muito bom, tá? E a emergência, lógico, né? 911. Se você precisar, se você estiver em situação de perigo, não importa se você fala português. Na hora que você liga e você começa a falar, eles conectam rapidamente um tradutor para você não fique em perigo, não fica calada, eu vou pedir para produção, ele adora, para a produção colocar o guia que é gratuito de emergência, como falar inglês. Existe uma cartilha dos primeiros passos de emergência. Hello, I need your help. Palavrinhas para você que talvez, mas eu não sei falar inglês. I don't know speak English. I need help in português. Então, essas coisinhas para você treinar numa emergência, você ligar. Porque quando fala emergência, é emergência mesmo. Você liga 911 e emergência vem. Agora, se você está aí desconfiada, que está passando por um abuso, precisa de informações, psicólogo, esse Save Connect, ele é ótimo para você ligar, que é o 888-774-2900. Liga e se informa. Será que eu estou vivendo o abuso? Isso, não importa, eles não perguntam. Não perguntam. Porque eu tenho uma amiga, tenho uma conhecida, ela precisou, ela utilizou, ela foi ajudada e ela até hoje ela não tem documento. Não tem documento. Então, assim, não é, mas é para quem tem documento, é para quem, se eu não tiver, vão me deportar. Não vão. Sim. Eles não fazem isso. Sim. Pode ficar tranquilo, que não dá problema para você. Pelo contrário, você precisa mesmo. E depois você até consegue
melhorar a sua situação imigratória. Sim, com algumas tem Shelton que situações. você pode Tem. ficar com seus filhos, tem Isso. muita coisa. Claro que não é muito fácil assim, Shelton é casa, mas você tem que buscar. Você não tem para onde ir. Isso. Para onde que eu vou com meus filhos? Eles pagam essas ajudas. Eles pagam uma casa para você morar com seus filhos, te dão ajuda emocional, psicológica, psicólogo, médico, tudo. Não é tudo. lá 5 estrelas, mas é melhor do que estar sofrendo. Eu Mas sempre falo na assim, rua não vai ficar, não vai ficar. não vai ficar sem ter ajuda. O que a gente quer Até deixar você bem se claro reerguer. aqui é que você não precisa estar aonde está só porque você acha que está sozinha ou não tem para onde ir. Claro que não é tão fácil. Eu posso dizer para você que não é tão fácil. Mas se você tiver força, não ficar esperando dos outros, não molengar, esperar que os outros façam para você, porque olha aqui, a vida aqui não é fácil, todo mundo tem as suas dificuldades e não tem como, literalmente, eu largar minha filha, ela largar a filha dela, como eu corri atrás de ajuda para sair de uma relação abusiva, eu falo para você, a responsabilidade é sua de se manter salva e tem recursos aqui reais, recursos que você precisa procurar. Então, eu deixo aqui uma mensagem final dizendo que eu estou muito feliz e grata em estar tendo esse momento aqui com a minha querida amiga que me convidou para falar sobre alma e quero dizer para você, encorajar você a viver a sua melhor versão, para ser uma mulher ativada, realmente num poder feminino de ser cuidada, não ser feminista aquela que faz tudo sozinha, não, cuidada pelos amigos, cuidada pela igreja, cuidada pelo marido, cuidada por você mesma. Comece a se cuidar, comece a se olhar mais no espelho e tenha um amor próprio. Isso. Obrigada, Ana Paula. Muito obrigada por mais esse episódio. Muito bom. Obrigada. Eu sei que não é fácil a gente, às vezes, compartilhar a nossa história, né? Mas eu fui treinada para isso. Deus me preparou para isso. E é bom porque as pessoas precisam se levantar. Que outras mulheres se inspirem. Sim. Sim, né? Com certeza. Sei que tem muita coisa ainda para falar, mas eu posso dizer para vocês que aqui a gente não tá para se vitimizar, aqui a gente tá realmente para mostrar para você que dá para começar uma vida de uma forma mais leve. É isso aí. Obrigada por assistirem mais esse episódio lá no Clube Vantage no YouTube. No YouTube é Clube Vantage TV. No YouTube é Clube Vantage TV e no Spotify é Vantage Cash. Ai, obrigada. Tô ficando já, ó. Eu tô deixando ela Assiste falar, lá, porque eu falo muito, isso. né? E aí você coloca lá, então, qual que vai ser a frase para elas? A pergunta, vamos deixar uma pergunta. Peraí, elas... calma aí. Tem a pergunta pra delas. Elas escreverem lá. A gente deixa aqui, ó. A falta de rede de apoio, mãe, amigas, etc., tias, faz com que a mulher imigrante demore muito mais para perceber que está em um relacionamento abusivo. Como a solidão distorce quem você é, sem ter sua família, sem ter essa rede de apoio? Como ela está afetando a sua vida? Responde aqui ou responda para você mesma. Tá bom? Obrigada. Curte, compartilha com quem você acha que pode estar se beneficiando dessa partilha que nós tivemos aqui, tá? Obrigada por mais um episódio. A gente se vê no próximo. Um beijo. Obrigada, Ana.